Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo. Vamos dar continuidade ao módulo 4, aula 3. Vamos falar um pouco agora do processo de soldagem e remoção, de componentes SMD e seu devido isolamento de áreas críticas, utilizando as principais fitas de proteção. Nessa aula nós utilizaremos a fita Kapton e a fita alumínio, a fita Kapton e a fita alumínio, Porém, ambas têm uma aplicação diferente, certo? Cada um tem uma aplicação diferente, levando em consideração o processo de soldagem, Qual vai ser o processo de soldagem na placa. Eu vou falar um pouco da fita de alumínio. Ela é ideal para a proteção de circuitos que evitam o seu deslocamento. Lembrando que durante a aplicação do ar, todos os componentes da placa, eles vão estar superaquecidos, Alguns deles podem estar mole. Eu vou fazer aqui a demonstração da aplicação da fita em um componente semicondutor da placa. Eu vou fazer aqui o isolamento da área. Então, eu pressiono a fita contra a placa. Nesse caso, destacando todos os componentes, como a fita alumínio ela envolve os componentes. E eu vou fazer apenas deixar à mostra apenas os componentes que vão ser, no caso, removidos. Fiz a demonstração naqueles dois componentes. Você vê que todos os componentes aqui estão devidamente protegidos. Então, quando eu fizer a remoção desse componente, os demais componentes que estão ao lado estarão protegidos, Se por acaso acontecer um acidente, de eu bater na placa ou balançar, os componentes que estarão próximos, eles não se deslocarão da placa. A fita de alumínio ela tem por finalidade evitar que os componentes não se desloquem durante o processo de soldagem. Então eu tenho aqui dois componentes. Eu vou fazer a remoção do componente com a mesma técnica que nós aprendemos na aula anterior. Lembrando que nós devemos levar em consideração a distância, Logicamente, primeiramente com a estação devidamente regulada, com a temperatura e vazão de ar. Eu costumo trabalhar com 380 graus e o ar no 4, com a estação 886D+. Devidamente protegida a placa, faço a aplicação do fluxo, pouco fluxo. Distância de 1 centímetro. Lembrando que eu estou fazendo aqui, estou com um ferro um pouco inclinado para nós termos um melhor ângulo de visualização do componente. Começo a contagem de 1 até 15 para o componente ser removido num tempo determinado. Certo? Se por acaso os 15 segundos ultrapassar, eu removo, tiro o ferro, a estação de ar do local, aguardo mais ou menos uns 5 segundos e repito novamente. Eu estou em contato com a placa em cima da base, certo? Em cima da bancada. Você vê que eu estou com uma dificuldade em fazer a remoção. Por isso que o ideal, pessoal, é trabalhar com a placa suspensa, porque aí a placa não terá contato com nenhuma superfície na parte inferior que venha a dissipar o calor da mesma, certo? Vou repetir o processo, placa suspensa. Existem vários modelos de base no mercado, pessoal, que deixa a placa suspensa. Essa base aqui foi eu que desenvolvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 15 segundos ela saiu.
a placa já está quente. Eu vou fazer a remoção do segundo componente. 1, 2, 3, 4, 5. Então já saiu com 5 segundos. Certo? O próximo passo aqui é a gente fazer a renovação da solda. Vou pegar aqui um pouquinho de solda, né, para fazer. Eu pego aqui um pouquinho de solda, aplico no pad. Lembrando, pessoal, que a solda de fábrica, ela é mais dura do que a solda de retrabalho. Então, quando eu faço essa renovação da solda no pad, o componente ele vai fazer uma fusão com a placa mais rápido, né? Porque a solda de retrabalho, ela tem mais chumbo, né, e menos estanho. Há uma proporção que vai fazer essa aceleração do ponto de fusão mais rápido. Eu gosto sempre de trabalhar com um palito de dente, porque aí eu pego o componente, geralmente a pasta ela pode ficar pregada a pasta deixa o componente pregado na pinça. Com o palito de dente eu faço a centralização. Ok, dá só uma melhoradinha aqui, tá um pouquinho torto. Eu sempre gosto de deixar o componente um pouquinho torto para eu ver ele vindo para o local dele de origem. Então, a partir do momento que ele se desloca, é porque eu sei que a solda ficou mole, né? Ó, começa aqui o processo. Faço aqui o processo de soldagem. Sempre analisando o tempo, distância, certo? Centímetros, certo, pessoal? Dá uma batidinha aqui no componente, ó. Sempre trabalho no tempo. Se por acaso o componente não se fundir com a placa, em 15 segundos você para e repete o processo novamente. Quantas vezes for necessário. Aqui, ó. Componente ok. Vou dar uma limpezinha aqui com álcool isopropílico. Certo? Faça a remoção da fita. Remoção da fita. Limpo o local, um pouquinho com álcool. Certo? Pessoal, outra dica que eu quero dar aqui para vocês, né? A gente fez o processo com a estação de ar. Eu vou fazer aqui a remoção agora com um bico de cobre, certo? Ponta curvada. Fazer a remoção com esse bico de cobre aqui, ó, ponta curvada. Certo? Lembrando, nunca esquecendo que nós, antes de qualquer processo de soldagem, nós aplicamos um pouquinho de fluxo. Eu vou fazer a remoção do componente com bico ponta curvada, apenas com ferro de solda, certo? Aqui. Encosto o componente em ambas as laterais do
Deixo um tempinho, certo? E removo o componente. Encosto, ó. Encosto e removo o componente, certo? O bico de cobre nos dá essa possibilidade. É interessante nós fazermos alguns processos de soldagem com ferro de solda, onde a placa ela é submetida a pouco aquecimento, né? Às vezes nós vamos remover os componentes próximo a memórias, processadores, que são áreas de risco, e evitando esse processo de aquecimento através do soprador através da estação de ar, a chance de a placa apagar reduz drasticamente. Posso colocar ele aqui também com ferro de solda, ó. Dou um pingo de cada lado. Vou colocar outro componente. Dou um pingo também de cada lado. Posso colocar ele aqui um pouquinho aqui, ó. Em algumas situações é melhor tirar ele com ferro do que submeter a placa a um aquecimento muito maior, certo? Então, coloquei aqui o componente. Posso melhorar o acabamento dele dando um pingo de solda de ambos os lados. Melhorar a aparência aqui, né? Faço a limpeza. Certo? Pessoal, lembrando que o processo de soldagem ele tem que ser um processo feito com cautela, com muito cuidado, sem pressa. O importante é que o celular venha a funcionar corretamente. Não precisa a solda estar perfeita, porque quem faz a solda, quem deixa a solda perfeita é o robô. O nosso intuito é fazer o reparo, deixando a placa com um funcionamento correto. Eu fiz aqui dois processos, fiz um processo de remoção de semicondutor com a fita, fazendo a proteção com a fita alumínio, e fiz um processo também em remoção de componente com apenas o bico de solda, né? O bico de solda curvado facilita a remoção do componente de uma maneira mais com menos risco. Vou fazer aqui mais uma substituição para vocês, ó, desse capacitor aqui. Esse capacitorzinho aqui bem miudinho, ó. Fazer aqui, ó, o bico de solda ambos os lados. Encosto.
Retiro o componente, certo? Ajeito a ilha, pad, né? Faço a renovação da solda. Boto o componente novamente no local. Encosto o ferro do mesmo jeito na lateral. Até que o mesmo venha para o local. É uma técnica que vocês podem praticar, porém muito eficiente, porque ela reduz a chance de o aparelho apagar drasticamente. Porque eu faço essa técnica, eu faço a remoção do componente com o ferro, o danificado, e coloco com o ferro. Aula 3 do módulo 4, algumas técnicas de remoção de componentes semicondutores, né, e isolamento de áreas críticas. Fiz o isolamento com a fita alumínio, na qual ela protege mais a placa, desta forma evitando que alguns componentes que estejam do lado, né, ao redor do componente que vai ser removido, se desloquem. Ok? Pessoal, um abraço a todos, até a próxima aula.